para abrirem as suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Pode estar abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. E vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Glória a Deus. Aleluias. Quem quiser acompanhar o estudo, pode deixar a Bíblia aberta nesse capítulo. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada. Nós vamos aprender através da palavra que vai ser revelada nessa noite. O Senhor sabe a necessidade deste homem, o Senhor sabe a necessidade desta mulher, o Senhor sabe a necessidade deste jovem, o Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui hoje, meu Pai, para escutar da tua palavra. Tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vem falar conosco. Tenho certeza que o Senhor vem nos ensinar. Tenho certeza que o Senhor vem nos mostrar a direção. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, que possamos, meu Pai, aprender através daquilo que o Senhor vem falar e nos ensinar nesta noite. E que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Teu Espírito Santo vem falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto ele vem falar dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus estava começando o ministério dele, que começou com 30 anos de idade. Até antes dos 30 anos, o Senhor Jesus não tinha começado o ministério dele na terra. Foi após os 30 anos que ele começou o ministério dele. E o ministério de Jesus durou 33 anos e meio. Mas o Senhor Jesus já estava começando a pregar. Já estava começando a falar da graça de Deus, do amor de Deus para as pessoas. E já uma multidão se aglomerava para escutar a Jesus. E naquela época não existia microfone. Naquela época não tinha como Jesus falar com uma multidão. Então Jesus ele usava de uma estratégia dele entrar num barco dentro do mar
e então lá do mar ele pregar para as pessoas. Porque o vento que soprava do mar para a praia fazia com que a voz de Jesus soasse mais alto. Por isso que Jesus gostava de pregar de dentro do barco, para que a sua voz fosse mais alta e conseguisse pegar aquela multidão que escutava ele. E então Jesus, em um momento lá na praia pregando, ele viu que tinham 2 barcos. E naqueles 2 barcos existiam 3 pescadores. E eles já estavam lavando a sua rede, ou seja, já estavam voltando da pesca. E o Senhor Jesus pediu licença e perguntou se eles emprestavam o barco para que ele pudesse afastar um pouquinho aquele barco da praia e pudesse começar a pregar. E aquele barco era de Simão. E Simão era Pedro. E Pedro foi o apóstolo que ficou no lugar de Jesus quando Jesus ressuscitou. Pedro estava ali. Era conhecido como Simão. E esses homens, eles eram os homens mais treinados no conhecimento da pesca. Esses homens, eles viviam da pesca. A pesca era a maneira da sobrevivência deles. Até alguns históricos, aqueles que escrevem a história da época de Jesus, falam que Pedro não era um homem pobre. Fala que Pedro era um grande mercador de peixes. Diz que foi muito difícil para Pedro seguir Jesus, porque a Bíblia diz que Pedro era um homem muito rico. Alguns historiadores dizem que Pedro era um dos maiores mercadores de peixes que existiam na época. A Bíblia não fala sobre isso, mas a história, olhando para a história, diz que Pedro era um dos maiores mercadores, era uma das pessoas que vendiam mais peixes naquela época, que faziam o maior comércio de peixe naquela época. Isso alguns historiadores falam. Mas a verdade era que Pedro era pescador. E eles conheciam muito do conhecimento da pesca. Eles sabiam como pescar peixe. Mas naquele dia, naquele momento em que o Senhor Jesus estava pregando naquela praia, eles não tinham pego peixe nenhum. Eles não tinham pescado nenhum peixe. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de tudo que eles sabiam sobre o mar, sobre o barco, sobre as redes, sobre a maneira de pescar, naquele dia eles não tinham pegado nenhum peixe. E eles estavam lavando a rede para ir embora. Então, hoje, para nós que estamos aqui escutando essa palavra, o que significa essa passagem da pesca maravilhosa? Porque nós estamos fazendo a campanha na igreja da pesca maravilhosa. Glória a Deus. O que significa isso? Significa que nós temos sonhos. Significa que nós temos projetos. Significa que nós queremos para a nossa vida algumas coisas que nós queremos alcançar. E assim acontecia com aqueles pescadores. Eles tinham projetos, eles tinham sonhos, eles queriam crescer. Talvez alguns queriam se tornar grandes empresários do mercado de peixe. Mas a única coisa que eles sabiam era pescar. Então, uma das lições que nós aprendemos aqui é que não tem como uma pessoa ter projetos e sonhos e pensar em conseguir alguma coisa na vida se ela não tiver uma profissão. Então a primeira coisa que a gente aprende é que dinheiro não cai do céu. A primeira coisa que a gente aprende é que o primeiro passo para que a gente possa realizar os nossos projetos e os nossos sonhos é ter uma profissão. Então nós aprendemos que para ter uma profissão, nós precisamos nos qualificar. Nós aprendemos que para ter uma profissão, nós precisamos estudar. Ou então, nós precisamos aprender com alguém uma profissão. Assim como acontecia naquela época, onde os pais ensinavam os filhos a ser pescadores. Onde os tios ensinavam os sobrinhos a ser pescadores. Onde homens ensinavam outros amigos a ser pescadores. Mas a primeira coisa para que a gente possa realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, é ter uma profissão. Porque o dinheiro, ele não nos traz felicidade,
Mas se Deus colocou o dinheiro no mundo, é para que ele fosse feito para a nossa sobrevivência. E nós só conseguimos, infelizmente, ter o dinheiro em nossas mãos quando nós trabalhamos, quando nós temos uma profissão, quando nós nos qualificamos, quando nós corremos atrás, quando nós procuramos crescer, quando nós precisamos fazer o melhor para que possamos ter uma profissão melhor e um salário melhor. Então, se nós temos grandes projetos, se nós temos grandes sonhos, então nós temos que ter grandes esforços. Então nós temos que nos esforçar para conseguir um melhor emprego, um melhor salário, para que a gente possa realizar os nossos sonhos e os nossos projetos. Então hoje nós vamos aprender isso. Pastor, eu tenho sonhos. Pastor, eu tenho projetos. Eu tenho coisas que eu preciso na minha vida. E o Senhor Jesus vai ensinar para você hoje algumas características importantes deste grande milagre que esses pescadores viveram em suas vidas após obedecerem à voz de Jesus. Essa passagem sobre a pesca maravilhosa fala a respeito do sucesso da pescaria, até o momento da entrega total de João e Tiago, companheiros de Pedro, que depois do milagre abandonaram tudo para seguir a Jesus. Vamos ver então algumas lições importantes que nós vamos aprender com esse milagre de Jesus. E nós vamos aprender com a vida de Pedro, de Tiago e João, e que vão nos ajudar a realizar os nossos sonhos, que vão nos ajudar a realizar os nossos projetos, que vão nos mostrar caminhos que nós devemos tomar a partir de hoje para conseguir ter direção para chegar aonde nós queremos. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que muitas vezes a frustração pode trazer um recomeço para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos é que muitas vezes a frustração pode trazer um recomeço para a nossa vida. Vamos ver isso no versículo 1 a 3. Vamos entender melhor isso. Está escrito assim: e aconteceu que, estamos em Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler até o versículo 3, para deixar a Bíblia aberta de vocês aqui nesse texto. Está escrito assim, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ao chegarem à praia, esses pescadores totalmente esgotados, os pescadores desceram de seus barcos e começaram a lavar as suas redes. Era notório que acabaram naquele dia a pescaria. Eles estavam indo embora. Sair do barco e lavar as redes pode nos dar um entendimento de desistência. Porém, algo importante aconteceu naquele momento. Jesus entra num dos barcos. Quando Jesus entra em um dos barcos, o de Simão Pedro, logo começa a ensinar ao povo, logo começa a pregar ao povo. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, permita que o mestre entre em seu barco e ouça os seus ensinamentos, ouça a sua palavra, ouça a sua pregação. Com certeza suas palavras lhe darão conforto e fé para você continuar prosseguindo, para você continuar lutando. Veja que interessante. Os pescadores já haviam lavado as suas redes. Lavar as redes era motivo de acabar por ali com a pescaria daquele dia. Totalmente desanimados e frustrados com a pescaria, porque eles não tinham pego nenhum peixe naquele dia. Haverá momentos em nossas vidas que precisaremos nos despojar de qualquer sentimento de desânimo e de frustração que atrapalhe o Espírito Santo de Deus de trabalhar em nossa vida.
de falar com que a gente deve continuar, que a gente não deve desistir, que a gente não deve lavar as redes. Olha o que Jesus disse para eles no versículo 4: lance as redes de novo ao mar. Nessa noite, escute Jesus, escute o Mestre, lave suas redes, limpe seu coração e esteja pronto para mais uma tentativa. Aqueles pescadores com certeza não imaginariam que seria naquele mesmo dia uma grande pesca, mesmo depois deles lavarem as suas redes. Mas mais do que pescar de novo e jogar novamente as redes ao mar, essa pesca milagrosa foi seguida de um encontro que marcou para sempre a história daqueles pescadores. Hoje você veio aqui, talvez abatido, talvez sem força, talvez desanimado, talvez frustrado, talvez até querendo parar, talvez até querendo desistir. Mas não desanime, tente de novo, não lave as redes, permita que Jesus entre no seu barco, permita que Ele ensine, permita que Ele mostre para você novos caminhos e mostre uma direção de milagre. O teu milagre pode ser hoje, se você escutar e obedecer a Jesus. Pastor, qual é um dos passos que eu devo tomar para que os meus projetos aconteçam, para que os meus sonhos se realizem? Você precisa sair do barco para Jesus entrar. Enquanto você estiver no barco e você não deixar Jesus entrar, os teus sonhos não vão se realizar, os teus projetos não vão se realizar. Aqueles pescadores já estavam lavando as redes, já estavam desistindo, indo para casa, porque eles não saíram do barco. Mas a partir do momento que Jesus disse: saia do barco e deixe eu entrar, aí o milagre começou a acontecer. Aí os projetos nasceram de novo, aí os sonhos nasceram de novo, aí a expectativa de uma grande pesca começou de novo, porque eles tinham que sair do barco para Jesus entrar. E assim é com a nossa vida. Enquanto dentro de nós o Espírito Santo não conseguir nos encher, nós não conseguimos estar preparados para tomar posse dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Pastor, como que eu faço para sair do barco e Jesus entrar? Você tem que tirar de dentro de você os entulhos, a sujeira que impede que o Espírito Santo entre. Você precisa esvaziar o copo que está cheio de entulho, o copo que está cheio de pecado, o copo que está cheio de coisas que desagradam a Deus. Você precisa tirar de dentro de você. E quando esse copo estiver vazio de coisas que desagradam ao Senhor, aí o Espírito Santo começa a encher. Aí o Espírito Santo começa a encher. Aí o Espírito Santo começa a encher. E ele enche de uma maneira que transborda a glória de Deus, que transborda o poder de Deus, que transborda o milagre de Deus. E os teus sonhos e os teus projetos começam a acontecer, porque Deus começa a te mostrar uma luz, um caminho, para que você siga, para que você alcance os teus projetos, os teus sonhos. Então, enquanto você estiver no barco, enquanto você achar que só você sabe lavar as redes, enquanto você achar que só você sabe cuidar do barco, que só você tem força, que só você tem inteligência, que você consegue as coisas por você mesmo, enquanto você não sair e deixar Jesus entrar, os sonhos não se realizam, os projetos não se realizam, porque há uma grande diferença entre você querer lutar sozinho e você lutar com Jesus.
Há uma grande diferença em você querer continuar no barco, lutando sozinho, pescando sozinho, ou você sair e deixar Jesus começar a tomar o controle da tua vida. Porque é Jesus que tem que ser o centro da tua vida. E como que eu faço para que Jesus seja o centro da minha vida? É tudo que você for fazer, todos os projetos, tudo aquilo que você sonhou. Primeiramente você fazer uma pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, como que seria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque a partir do momento que você deixa o leme do teu barco ser guiado por Jesus, os milagres começam a acontecer. Amém? Outra coisa, você deve lavar as redes, mas você não deve vender a rede. Porque lavar a rede representa tentar de novo. Lavar a rede representa você não desistir. E vender a rede representa que acabou para você. Representa que você não quer mais. Representa que você jogou a toalha. Representa que você não quer mais lutar. Então você tem que continuar lavando as redes. Você não pode vender a rede. E às vezes, o que está impedindo você de lavar as redes é alguma coisa pequena que você não consegue trocar por uma coisa grande. Às vezes o que está acontecendo é um pouquinho de ousadia e fé em tentar fazer alguma coisa que você acha que você não consegue. Tem uma história que diz que tinha um sábio e que tinha um aprendiz. E esse sábio e esse aprendiz, eles estavam indo por um caminho. E eles estavam com sede. E então eles pararam em uma casa de uma família muito pobre. E aí eles pediram água para tomar. E aquele sábio perguntou para aquela família: do que vocês vivem? Do que vocês sobrevivem? E eles falaram: a gente vive de plantar, a gente vive de colher aquilo que a gente planta, e a gente vive principalmente da vaquinha. A vaquinha dá leite, e do leite nós fazemos o queijo, do leite nós fazemos o requeijão, do leite nós fazemos alguns derivados e vendemos ou trocamos por alguma coisa, e é assim que nós sobrevivemos, e é assim que nós continuamos a vida. Então, quando aquele sábio viu toda aquela pobreza, quando aquele sábio viu a necessidade daquela família, então quando eles saíram daquela casa, aquele sábio chega para o aprendiz e diz assim: vá e jogue a vaquinha do precipício e mate a vaca. E aquele aprendiz falou assim: não, eu não posso fazer isso. A vaca é a única coisa que sustenta aquela família. E o sábio falou: leve a vaca no precipício e jogue ela lá de cima, mate a vaca. E aquele aprendiz, como era aprendiz do sábio, foi lá e fez aquilo que o sábio disse. Pegou a vaquinha, levou no precipício e jogou a vaca lá de cima. E com dor no coração, com remorso por aquilo que ele tinha feito, a única coisa que aquela família tinha, ele tinha destruído. E passaram-se anos e anos, e então aquele aprendiz, com remorso, com dor no coração, voltou àquele lugar onde aquela família morava. E quando chegou naquele lugar, encontrou uma grande mansão. Encontrou crianças brincando com brinquedos caros, piscina. Encontrou uma família muito próspera, uma família muito rica. E então ele pensou: com certeza aquela família vendeu o terreno. Aquela família ficou sem nada, eu matei a vaca, e para eles não morrer de fome, venderam o terreno. E agora tem outra família morando aí. E ele foi lá e perguntou para aquela família: escuta, uma família que morava aqui, que plantava, que vivia do sustento do leite de uma vaquinha, onde se encontra aquela família?
E aquela família disse: somos nós. Somos nós. Mas como vocês? Somos nós. O nosso sustento vinha só de uma vaca. Mas infelizmente a nossa vaca caiu do precipício e morreu. E a partir do momento que a gente se viu sem a vaca, a gente foi obrigado a procurar outros caminhos. A partir do momento que a gente se viu sem o alimento da vaca, a gente começou a usar alguns talentos que nós tínhamos e que a gente achava que não tinha. A gente começou a ter alguns projetos que, se nós não fizéssemos, nós íamos morrer de fome. E então nós começamos a plantar com mais ousadia. Não só plantávamos mais para sobreviver, mas plantávamos para vender. E hoje somos grandes agricultores. Hoje somos pessoas prósperas e pessoas ricas. E nós só ficamos assim porque a vaca morreu. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, irmãos. Às vezes você não cresce porque tem uma vaquinha na tua vida. Enquanto você não mata essa vaquinha, você não consegue ver que existem talentos na tua vida. Você não consegue ver que existem capacidades na tua vida, que existem coisas que você faz, que você só vai fazer se a vaca morrer. Enquanto tiver alguém te ajudando, enquanto tiver alguém te alimentando, enquanto tiver alguém dando o que você precisa, você não vai matar a vaca. Qual é a vaquinha que está impedindo você de crescer? Qual é a vaquinha que está impedindo você de prosperar? Qual é a vaquinha que está impedindo os teus sonhos e os teus projetos? Porque você pensa nessa vaquinha pequena e esquece que Deus tem grandes coisas para você. Então nessa noite, lave as redes. Tente de novo. Mate a vaca que está impedindo você de crescer. Porque Deus tem coisas grandes para você. E você não está aqui de graça. É porque Deus está mostrando grandes coisas para você. Deus está mostrando caminhos para você, aonde você vai ser muito abençoado. Aleluia. Primeiro, saia do barco e deixe Jesus entrar. Escute o que Jesus está falando. Mate a vaquinha que está impedindo você de crescer. E não duvide que você tem talentos. Não duvide que você tem capacidade. Faça a tua parte. Estude, se qualifique. Procure melhorar de profissão. E então teus projetos e os teus sonhos vão se realizar. Não tenha medo. Não tenha medo. Nunca diga eu não posso, eu não consigo. Porque há uma diferença entre pensamento positivo e fé. Pensamento positivo é o que o mundo usa. Ah, eu vou lá e eu vou conseguir. Ah, eu vou lá e eu vou fazer. Ah, eu vou lá e eu vou lutar para fazer isso, vou lutar para fazer aquilo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Comigo é tudo pensamento positivo. Não tem pensamento negativo. Tudo para mim é positivo. Assim o mundo pensa. Fé é diferença. Nós que temos fé é diferente. A fé não diz eu vou conseguir. A fé diz eu já tenho, eu já consegui, já está na minha mão. A chave da casa própria já está na minha mão. O carro já está na minha mão. O emprego já está na minha mão. Eu sou próspero, eu sou empresário, eu vou vencer. A fé não diz eu vou conseguir. A fé diz eu já tenho. Glória a Deus. Eu já tenho. Essa é a diferença entre a fé e o pensamento positivo. Porque você traz à existência aquilo que não existe. Porque lá no céu já é declarada a tua bênção. Quando você olha lá no céu, a tua bênção já está lá. Mas você se prende na vaquinha. Você não mata a vaquinha e impede de Deus dar a bênção que Ele tem para você. Então pare com essa coisa de pensamento positivo, de que eu vou conseguir. Você já tem. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para você. Jesus não conquistou a sua salvação. Jesus conquistou prosperidade. Jesus conquistou saúde. Jesus conquistou vida em abundância para você. Amém.
Glória a Deus, aleluias! Santo é o nome do Senhor. E a segunda lição que aprendemos esta noite é a direção para viver o milagre. Pastor, vai acontecer um milagre na minha vida? Vai acontecer. Jesus está falando para você, Jesus está mostrando como é que você deve fazer, mas só que o milagre tem que ter uma direção. Você tem que saber o que você vai fazer com esse milagre. Não adianta Deus colocar na tua mão um milagre sem você saber o que vai fazer, porque a Bíblia diz que Deus não dá bênção para tolo. A própria palavra de Deus diz que Deus não dá bênção para tolo, para aquele que pega a bênção de Deus e não tem uma direção. Então a segunda lição que nós aprendemos com essa pesca é que a direção Jesus não nos dá para viver o milagre. Vamos ver isso escrito no versículo 4 a 7. Acompanhe comigo, está escrito assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Jesus disse: faze-te ao mar alto, ou seja, vão para o mar alto e lançai as vossas redes para pescar de novo. E respondendo Simão, que era Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, de tanto que eram os peixes que eles colheram. E foram, e encheram ambos os barcos. Não encheram um barco só, encheram dois. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O barco estava virando de tanto peixe. Preste atenção. Mesmo os pescadores cansados e desanimados, ainda Jesus pega e fala assim: esqueça o desânimo, esqueça o cansaço, vai no alto mar e joga a rede de novo. Mas desta vez com uma diferença: não joga a rede no mesmo lugar, joga a rede lá no alto mar. Olha Jesus mostrando a direção. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Você está lavando a rede, você não está desistindo, só que não joga a rede no mesmo lugar, joga agora no alto mar. Jesus mostrando outra direção para eles, mostrando outro caminho para eles, porque aqueles caminhos que eles estavam indo era o caminho do fracasso, era o caminho do desânimo. Mas agora Jesus mostra para eles o caminho da vitória, o caminho do milagre. O que isso nos ensina? Nos ensina que o lugar dos maiores desafios da nossa fé é ir ao alto mar, pescar, ou seja, seguir em frente, agora por uma trajetória ousada, ter atitude, arriscar-se, enfrentar o medo, enfrentar as tempestades, enfrentar as altas ondas, enfrentar a chuva, enfrentar o frio. Não interessa se Jesus fala: agora vá no alto mar, você tem que ir. E se Jesus está no barco, não tenha medo da tempestade. Se Jesus está no barco, não tenha medo das altas ondas. Se Jesus está no barco, não tenha medo do vento forte. Se Jesus está no barco, não tenha medo que o barco vai virar. Não tenha medo, porque Jesus falou: não jogue no mesmo lugar, agora vá para o alto mar. Aqueles pescadores, ouvindo a Jesus e apoiados na palavra do Mestre, eles foram novamente jogar as redes agora em alto mar. O alto mar é um lugar mais perigoso, lugar de possíveis ventos e trovões. Porém, por aqueles pescadores obedecerem à voz de Jesus, eles foram pescar de novo, mas agora com uma certeza: a vitória já está garantida e vamos trazer muitos peixes, porque agora foi Jesus que mandou.
Agora não é o esforço humano, agora é o espiritual que entra, é o divino que entra. Quando as tuas forças acabam, quando tudo aquilo que humanamente você não consegue mais fazer, quando todos os recursos humanos acabam, aí os divinos começam. Aí os divinos são abundantes. Mas Jesus fala, mostra a direção. Você já fez tudo que você podia. Você esgotou todos os recursos humanos. Você fez a tua parte. Agora eu vou começar a fazer a minha. Agora os recursos divinos vão começar a acontecer. Mas você precisa mudar de lugar. Você precisa ir para alto mar. Até agora você ficou no barco e não deixou entrar. Mas a partir do momento que você deixou eu tomar a direção da tua vida, eu ser o centro da tua vida, agora você pode ir para alto mar, que eu estou com você e você vai receber a bênção. A obedecer a ordem de Jesus, eles tomaram uma atitude de fé, onde nada do que fosse aparentemente impossível iria ofuscar a certeza de viver um grande milagre. Irmãos, uma das coisas que nós já aprendemos aqui é que Jesus, ele entra no barco daqueles pescadores sem ter peixe nenhum. Jesus, quando ele entra na tua vida, ele entra sem interesse nenhum. Jesus não tem interesse nenhum. O interesse de Jesus é só salvar a tua alma. Mesmo que você não seja rico, mesmo que você não tenha uma perna, que você não tenha um braço, que você seja deficiente, Jesus só entra com um motivo na tua vida: salvar a tua alma. Mas o que nós já aprendemos aqui é que para que os planos de Deus, para que os projetos de Deus, que agora são de Deus na tua vida, porque você deixou Jesus entrar no barco, você saiu e deixou ele entrar. Esses projetos incluem pessoas que vão ajudar vocês. Não pense que Jesus vai fazer sozinho essa obra. Jesus vai usar pessoas para ajudar vocês. Só que essas pessoas que Jesus vai usar, vocês têm que observar que elas vão entrar sem nenhum peixe. Elas vão entrar sem interesse nenhum. Mas são essas pessoas que Jesus vai usar para abençoar a vida de vocês. São essas pessoas que Jesus vai usar para fazer com que os projetos de vocês comecem a acontecer. Pessoas que vocês acham que não tem nenhum valor. Pessoas que vocês falam: essa pessoa aí, Jesus, que você manda para me ajudar, é essa pessoa aí, essa aí não tem condição de me ajudar, você tinha que mandar um empresário. Mas não, Jesus vai mandar pessoas que vão entrar no barco sem nenhum peixinho. Assim como Jesus entrou no barco deles, sem nenhum peixe, sem nenhum interesse. Tinha um pastor uma vez, amigo meu, que ele estava muito desanimado, que ele estava muito triste. Tinha acontecido coisas na vida dele naquele dia que ele não estava nem preparado para pregar. E ele estava lá no escritório pastoral e ele falou assim: Deus, hoje quem precisa de oração sou eu. Hoje não sou eu que tenho que orar pelas pessoas, são as pessoas que têm que orar por mim. Hoje o Senhor tem que mandar alguém orar por mim. E daí quem entra lá na sala? Quem entra lá na sala? O João, que tinha síndrome de Down. O abobado, o louco, o doente. E o pastor falou assim: o João não. Deus, o João não. Qualquer um, menos o João. O João eu tenho que ensinar, não é ele para orar para mim. E chega o João bobo, o João louco, o João doente, que a gente acha que é, mas na realidade eles não são.
e fala assim: pastor, eu entrei aqui para orar por você. E foi da bênção do João que aquele pastor começou a se levantar. Foi da bênção do João que aquele pastor teve força para pregar. Foi da bênção do João que aquele pastor está até hoje no ministério. Então Deus vai usar pessoas que você vão dizer: Deus, o João não. Por favor, qualquer pessoa menos o João. Mas são os Joãos que Deus vai usar. São os Joãos que Deus vai colocar na tua vida para te usar. Pessoas que vão entrar no barco junto com você, que não tem nenhum peixinho, que não tem nenhum interesse, mas que grandes coisas vão fazer na vida de vocês. Assim como Deus pode mandar também pessoas prósperas, pessoas que têm influência na sociedade, porque se Deus usou uma jumenta, quanto mais não vai usar uma pessoa para te ajudar, para falar contigo, para poder abençoar a tua vida. Então Deus pode usar qualquer pessoa. Então fique atento, que enquanto você está olhando para o céu e dizendo: Deus, derrama a bênção, derrama o milagre, Deus já está colocando o milagre na tua vida usando uma pessoa, usando um amigo, usando uma amiga, usando um parente. Glória a Deus. Deus já está colocando o milagre na tua vida e você ainda não se deu conta que o milagre já aconteceu. Glória a Deus. Talvez uma proposta que já foi feita para você, que você não aceitou por causa do medo, que você não aceitou porque você achava que não tinha capacidade, porque você não consegue largar da vaquinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a partir do momento que hoje você saiu do barco e deixou Jesus entrar, e é Ele que está dirigindo a tua vida a partir desse momento, agora as propostas que vão vir, você não vai deixar escapar mais. As oportunidades que vão começar a chegar na tua vida, você não vai deixar escapar mais. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele mostra a direção para que eles possam tomar posse do milagre, para que eles possam tomar posse da pesca, que vai ser dobrada, que não vai encher um barco só, mas vai encher 2 barcos. E assim vai ser na tua vida. O milagre vai chegar, o milagre vai ser dobrado, não vai encher um barco só, vai encher 2 barcos, mas a direção é você administrar o teu milagre. A direção é você não jogar o teu milagre fora. A direção é você não deixar escapar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você valorizar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então você tem que saber administrar o milagre. Não adianta só Deus mandar o milagre se você não sabe administrar. Nós sabemos de pessoas que se batizaram, que receberam a graça de Deus, a salvação de Deus, e voltaram a roubar, e voltaram para o crime, porque não souberam administrar o milagre que Deus colocou na vida delas, não souberam administrar a bênção que Deus colocou na vida delas. Recebeu o milagre, recebeu a bênção, mas não soube administrar, foi lá e começou a fazer tudo errado de novo. Não é só você receber o milagre, não é só você receber a bênção, mas você saber administrar o que Deus vai colocar nas tuas mãos. O Senhor Jesus, Ele fala lá em Lucas capítulo 14, versículo 28. Se você quer construir uma casa, primeiro faça a conta de quanto você vai gastar para construir essa casa. Para que você fazendo essa casa e não conseguindo terminar, as pessoas começam a rir de você. O Senhor Jesus fala: você quer uma casa? Você tem um projeto, tem um sonho de uma casa? Então primeiro faça as contas de quanto vai sair essa casa. Para que você não tomando posse dessa casa, você se endivide. E depois perca a bênção, perca a casa para o banco, perca a casa para o financiamento, perca a casa para as dívidas, porque você não soube administrar a bênção que Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes, nós
não queremos largar algumas coisas pequenas que nós temos, e porque nós não largamos algumas coisas pequenas que nós temos, Deus não consegue colocar a gente nas grandes coisas. Tem pessoas que hoje podem sair das dívidas, que podem sair dos problemas financeiros, vendendo uma casa, vendendo um carro. Às vezes a pessoa tem 2, 3 casas, tem várias casas, mas ela não quer se desfazer do que tem, porque tem um amor sentimental por coisas materiais que ela não vai levar. Ela pode solucionar o problema, mas não quer solucionar o problema. Prefere ficar nas dívidas, prefere pagar juro, mas não quer se desfazer daquilo que tem. Não quer se desfazer de pequenas coisas para que Deus possa colocá-la nas grandes coisas. Quantas pessoas hoje no nosso país estão endividadas, não porque não tem dinheiro, mas porque não querem se desfazer do que tem. Porque tem amor numa casa, tem amor num carro, tem amor sentimental por coisas materiais. O amor que nós temos que ter é só por Jesus. É só por Ele que nós temos que ter o amor. É Ele que nós temos que deixar entrar no barco da nossa vida. É Ele que nós temos que deixar entrar. E a terceira coisa que nós aprendemos é que quando escutamos e obedecemos a voz de Jesus, nós criamos mais intimidade com Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é que quando escutamos e obedecemos a voz de Jesus, nós criamos mais intimidade com Deus. Vamos ler isso no versículo 7 a 11, para entender melhor isso. Está escrito assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Olha o tamanho da bênção. Era tanto peixe, que nem eles conseguiam tirar as redes. Tiveram que pedir ajuda para outro barco, para outros pescadores. E foram e encheram ambos os barcos, encheram até o barco de que eles pediram ajuda. E de maneira tal que quase iam a pique, quase os 2 barcos afundaram. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Senhor, por que o Senhor encheu o meu barco? Por que o Senhor me agraciou com tanta bênção? Eu que sou um pecador, eu que faço tudo errado. Ausenta-te de mim, Senhor. Eu não mereço ter a tua presença na minha vida. Pois que o espanto se apoderou de Pedro e de todos os que com ele estavam, e por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Por obedecer a Jesus Cristo e voltar ao mar, aqueles pescadores tiveram uma maior intimidade com Deus. Eles disseram a Jesus: mas sobre as suas palavras vamos lançar de novo as nossas redes. Sobre as suas palavras. Jamais nós iríamos voltar ao alto mar. Jamais nós iríamos voltar a pescar se não fosse o Senhor que tivesse dito para fazer isso. Sobre as suas palavras nós vamos lançar as nossas redes de novo. Mas agora em alto mar, em outro lugar. Muitas vezes em nossa caminhada na vida, não desfrutamos de coisas maiores em Deus, porque não nos lançamos de coração e fé em sua obra e nas suas promessas. Vivemos sempre no mar raso, vivemos sempre na praia, temos medo de entrar no mar, temos medo de colocar o corpo dentro da água. Não buscamos ao Senhor como deveríamos buscar. E por isso não temos experiência de milagres. E por conta disso, por ter medo, por não confiar nas promessas de Deus, e não tentar de novo, e de novo, e de novo,
então nós não tomamos posse dos nossos sonhos e dos nossos projetos, porque o medo é diferente da fé. Quem tem fé tem ousadia, quem tem medo desiste. O medo te leva à desistência, a fé te leva a ser ousado, a fé te leva a tentar de novo, a fé te leva a não desistir, a fé diz que para que você já conquistou, não que você vai conquistar, você já conquistou. Quando lavamos nossas redes novamente, tentamos de novo sem medo, com fé e sem duvidar, e o sobrenatural de Deus vem ao nosso encontro. Muitas vezes este lugar profundo, ou seja, o alto mar, aquele que nós temos medo de entrar, está cercado de grandes ondas e grandes tempestades, porque nós só conseguimos olhar pelos olhos humanos, nós não conseguimos olhar pelos olhos sobrenaturais da fé, que não importa as ondas, não importa o vento, não importa a tempestade, o Senhor Jesus vai fazer o caminhar por cima das águas. Mas, se é lá no alto mar que o Senhor nos direcionou, nós viveremos milagres nas mesmas proporções, e viveremos milagres muito maiores do que nós imaginamos. Se você deixar Jesus entrar no teu barco, na direção da tua vida, e se você se lançar no alto mar, os teus projetos e os teus sonhos são pequenos perto daquilo que Deus vai fazer na tua vida. A bênção que mudou a história de vida daqueles pescadores é a bênção que vai mudar a tua vida. Como lemos nesse texto, a pesca foi tão maravilhosa que alcançou não somente Pedro, João e Tiago, que depois se tornaram apóstolos de Jesus, mas alcançou outros pescadores que estavam nos outros barcos, e eles também desfrutaram dessa bênção, também encheram o barco deles de peixe. Foram repartidos aqueles peixes com eles, a ponto de sobejar, a ponto de sobrar, fazendo com que o barco deles quase viesse a virar, de tanto peixe que tinha. O que Deus tem para a sua vida a partir de hoje é tão grande, que vai alcançar também aqueles que estão à sua volta. Vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar as tuas filhas, vai alcançar todos aqueles que você coloca em oração. A bênção não é só para você, os peixes não são só para você, mas é para você repartir em abundância. Aleluia. A experiência espiritual que viverás a partir de hoje, transbordará, e não conseguirá contê-las, terá que repartir com outros, de modo que fartará você e muitas outras pessoas ao seu lado. Glória a Deus. Após chegarem na praia, Jesus diz a Pedro, diz assim: Pedro, não temas, de agora em diante será chamado pescador de homens. Tiago e João largaram tudo para seguir a Cristo. Este foi o maior milagre. A pesca milagrosa alcançou e abençoou muitas vidas naquele dia. Porém, a transformação de vida de Pedro, João e Tiago fez mudar suas histórias de vida para sempre. Deus quer que tenhamos um verdadeiro encontro com Ele, uma verdadeira intimidade com Ele. Deus quer que Jesus entre no barco e seja o centro da tua vida, da nossa vida. Naquele milagre da pesca maravilhosa, os futuros discípulos tiveram somente uma certeza: precisamos mais de Jesus. Precisamos mais de Jesus do que qualquer coisa, porque se Ele não tivesse entrado no barco, nós não teríamos esse milagre, nós não teríamos colhido tanto peixe. Foi porque nós saímos do barco e deixamos Jesus entrar, é que o milagre aconteceu. Foi porque nós obedecemos a palavra dEle, porque nós lançamos a nossa fé naquilo que Jesus disse que nós devíamos fazer, é que nós conseguimos o milagre. A partir de hoje, ouça a palavra de Deus, lance as redes de novo, aonde você fracassou, nos caminhos que você fracassou, naquilo que você já tentou, tente de novo. Fale de Jesus e do seu evangelho no tempo certo. Deus te levará a águas profundas e a ter experiências de milagres com Ele. Glória a Deus, aleluia!
Tome posse do milagre essa noite. Mate a vaquinha que está impedindo você de crescer, que está impedindo você de Deus colocar você em grandes coisas. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, Jesus ele fez um milagre. Ele encheu não só os peixes do barco de Pedro, Tiago e João, mas Jesus também encheu o barco das outras pessoas que estavam próximo a Pedro, Tiago e João. O milagre foi tão grande, a pesca foi tão grande, que até aqueles que não participavam conseguiram ser abençoados. Mas depois que Jesus fez o milagre, ele fez uma proposta. Qual foi a proposta de Jesus? O barco está cheio, tem bastante peixe, tem bastante dinheiro.